Você já parou para se perguntar sobre a importância das mulheres na vida, no ministério, na história de Jesus? Então fica comigo até o final desse vídeo, que hoje nós vamos falar sobre Jesus e as mulheres. Oi, tudo bem? Eu sou o Pastor Berloff e eu estou sempre aqui para te ajudar a saber mais sobre a vida de Jesus, sobre a Bíblia, sobre a fé cristã. E hoje o nosso assunto é Jesus e as mulheres. É um assunto bastante complexo, né? Bastante denso. Não temos como trazer aqui todos os elementos que nós poderíamos trazer nesse assunto, a mulher no Antigo Testamento, no Novo Testamento. A gente vai fazer mais um panorama e eu quero focar especificamente em um texto, em um momento em que Jesus se encontra com uma mulher e tem uma potência nesse texto aí que provavelmente você não tem noção. Sem dúvida, o texto que eu mais gosto quando eu vou pensar Jesus e as mulheres é Jesus e a Samaritana, que eu já fiz um vídeo, você já viu, não viu? Se você não viu, vai lá porque você está em pecado, ok? Clica ali, assiste esse vídeo, que já tem umas informações ali que você deveria saber antes de chegar nesse vídeo aqui. Mas hoje o texto que eu escolhi, ele não é só impactante, mas ele é muito revelador. Porque é um texto que provavelmente você já leu, já ouviu pregações sobre esse texto, mas acabou passando desapercebido várias informações por falta de um contexto. O texto é onde Jesus vai na casa de duas mulheres, uma chamada Marta e a outra chamada Maria. Lembra dessa história? Deixa eu te ajudar a lembrar. Primeiro você deve se lembrar do tal do Lázaro. Não é esse aqui não. Lázaro é o cara que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, depois ele acabou morrendo de novo, né? Fazer o quê? Provavelmente essa amizade começou nesse texto que eu estou trazendo hoje em questão aqui, porque Jesus, quando ele chega na casa da Marta e da Maria, na verdade ele está na casa do Lázaro. Mas antes de entrar no texto, eu quero falar um pouco sobre o contexto e falar um pouquinho sobre a situação da mulher em toda a Bíblia. Quando nós estamos falando de Bíblia, de Antigo Testamento, de povo judeu, nós estamos falando de uma sociedade patriarcal. Então, em toda a narrativa bíblica, a mulher sempre vai ser colocada em segundo plano. Claro que existem algumas mulheres que tiveram a sua história contada na Bíblia como protagonista, né, e não como coadjuvante, mas são raras exceções, né? Na verdade, elas não têm um nome citado, elas não são contabilizadas numericamente. A mulher não ocupava o mesmo ambiente social do que um homem. Para a gente ter uma noção um pouquinho melhor, as mulheres eram tratadas quase como objeto, ok? Um objeto que primeiro pertencia ao pai, que era a mulher virgem, e depois que a virgindade ia embora, essa propriedade que era do pai passava a ser do homem que tirou a virgindade. Por isso que uma menina que perdia a virgindade e não tinha o homem para assumir era um grande problema, porque era como se fosse uma propriedade que foi desapropriada do pai e que agora está meio sem dono. Eu sei que é terrível falar dessa forma, mas é neste contexto histórico e social que a Bíblia foi construída e narrada. Se olharmos para todo o Antigo Testamento, por exemplo, o papel da mulher era basicamente ser mulher de algum homem, ser a serva, ser a ajudadora e, principalmente, ser a mãe dos filhos dele. Sobretudo, mãe de meninos homens. Uma mulher que não tinha filhos naquela época era a mais amaldiçoada de todas. E uma mulher que só tinha meninas era quase tão amaldiçoada como a que não tinha nenhum. Inclusive, eu não sei se você já reparou, no Antigo Testamento existem vários relatos de casais que não podiam ter filhos, né? Inclusive que Deus teve que interferir milagrosamente. Agora, o impressionante é que naquela época não tinha tecnologia para identificar se o problema estava no homem ou na mulher, né? Mas todos os textos apontam a mulher como estéril. Tem a Sara, a Raquel, a Rebeca, a Isabel e outras que foram tratadas como estéril, mesmo sem a gente ter essa certeza. Quer dizer, a mulher era casada com um maluco de 88 anos, mas se ela não engravidava, o problema era dela, claro. Para você entender a gravidade da situação, tinha uma oração rabínica naquela época que era mais ou menos assim: Deus, obrigado porque eu não nasci cachorro, porque eu não nasci samaritano e porque eu não nasci uma mulher. A concepção mais fundamentalista judaica ali
A mulher era colocada na mesma condição de um animal ou na mesma condição de um samaritano, que era o seu inimigo. A mulher não tinha direito a nada, ela não tinha direito a uma vida social, ela não tinha direito a uma vida profissional, ela não tinha direito a estudar, a aprender. Quem não conhece o textão do Paulo lá dizendo: mulheres, fiquem caladas nas igrejas, perguntem só aos maridos. Ai, Paulo, falas como um louco, Paulo. Se o Paulo soubesse o ódio que ele ia desencadear da mulherada, ele tinha medido melhor as palavras dele. Mas sim, a Bíblia, até no Novo Testamento, apresenta textos mostrando que a mulher não tinha o direito nem de estudar. Olha que absurdo. O rabino Eliezer, um rabino da época de Jesus, dizia o seguinte: é melhor queimar as escrituras do que entregar na mão de uma mulher. Ele falava pior, que ensinar a Bíblia para a mulher é a mesma coisa que ensinar ela a ser uma prostituta. Então todo esse contexto que eu estou te dando, essas informações, é para mudar um pouco a nossa ótica de como nós entramos em alguns textos bíblicos, né? Se não tem coisas que acontecem ali que para nós, para nossa sociedade, que são extremamente simples, né? Mas que na época não eram. Por exemplo, uma pecadora lavando os pés de Jesus. Peraí, uma pecadora estava tocando em Jesus e lavando os pés e era pecadora, estava na casa do fariseu. Aliás, se você quiser um vídeo exclusivo sobre esse texto e essa massagem quase erótica dessa mulher em Jesus, comenta que eu posso trazer aqui no canal. O próprio Jesus conversando com a mulher samaritana, dialogando sobre teologia, bebendo no mesmo copo dela. Bom, eu falei disso no meu último vídeo. O texto que fala que Jesus era financiado por mulheres, né, num contexto em que mulher não tinha o direito nem de ganhar seu próprio dinheiro, isso é incrível, revolucionário. Então textos como esse, se nós não prestarmos atenção no contexto, passa desapercebido a grandiosidade e a potência desse texto, né? Pois é, e isso aconteceu muito com o texto em questão aqui hoje do vídeo, que é Marta e Maria aos pés de Jesus. Para ser mais específico, né? Só Maria aos pés, Marta ali lavando louça. Eu quero falar desse texto com vocês. Esse aqui é um dos textos mais extraordinários do Novo Testamento. É um texto revolucionário. O que está acontecendo ali é impressionante. Olha, tinha pessoas ali correndo risco de vida. Maria estava correndo risco de vida, risco de ser apedrejada até a morte. Você sabia dessa? Que isso, Berloff? Da onde você está tirando essas informações? Você está maluco? Não, do próprio texto. Bom, vamos lá. Vamos conceituar algumas coisas aqui para a gente entrar no texto. Jesus, ele não era um rabino institucionalmente falando, né? Ele não fazia parte do templo e nem de uma sinagoga. Mas sim, Jesus era um rabino considerado e com discípulos. Então você precisa lembrar que a mulher não tinha o direito de estudar. E aí você precisa entender que nós não estamos falando aqui de uma regra moral ou ética, nós estamos falando da lei. Na lei, a mulher não podia estudar. E qual era o estudo da época? Aos pés de um rabino. Então uma coisa que você nunca viu na história de Israel era uma mulher assentada aos pés de um rabino, ouvindo e aprendendo. Bom, agora esse texto começa a ganhar um pouquinho mais de vida para você, né? Jesus chega na casa do Lázaro, ele se assenta, que era um movimento rabínico muito tradicional. Um rabino, ele nunca ensinava em pé. Isso era cultural, né? Então ele se assentava num local mais elevado, igual o Sermão da Montanha, e Jesus se assentou num local mais elevado e os discípulos aos seus pés. É o momento em que o rabino quer ensinar. O apóstolo Paulo, inclusive, disse que aprendeu aos pés de Gamaliel, um dos rabinos mais importantes da sua época. Então Jesus se assenta, ali talvez é o momento, algumas horas antes do jantar, ele se assenta para ensinar os seus discípulos. Jesus, um rabino, e aos seus pés só se assentavam homens. Marta e Maria, as irmãs do Lázaro, receberam ali todos como era de costume. Vamos começar a preparar a janta, limpar, arrumar, porque os homens vão aprender e depois eles vão jantar. A Marta, é exatamente isso que ela faz. Ela vai fazer o papel dela, de mulher, ou o papel que a sociedade da época empregou a ela. Agora a Maria, de alguma forma, não aceita essa condição.
E aqui nós podemos ter certeza que, inspirada por Jesus, ela se atreve a romper com um dogma, com uma lei da época, e ela se assenta aos pés de Jesus para aprender. É óbvio que a Marta fica chateadíssima, né? E eu sei que até hoje você pensou a Marta, ela estava com ciúme. Ô Jesus, tira a Maria do seu sonho, manda ela vir lavar a louça comigo. Cara, a Marta sabia que Maria estava correndo risco de vida. A lei da época dizia que naquele momento a Maria poderia ser arrastada para fora e apedrejada até a morte. Afinal, ela estava infringindo a lei, se assentando aos pés de um rabino e aprendendo. Quando a Marta vem falar, Jesus, por favor, fala para Maria vir me ajudar, ela está tentando ajudar a irmã, está tentando salvar a irmã daquela situação de risco. Então a situação está tensa, o clima está tenso, os homens estão indignados com a presença daquela mulher, a Marta está preocupadíssima com a integridade física da irmã. A Maria está sentada ali convicta, dizendo que hoje essa história vai mudar. Todo mundo olha para Jesus para ver o que vai acontecer, afinal, ele é o rabino. São as palavras dele que vão decidir o final dessa história. Marta, eu sei que você está inquieta e preocupada com muita coisa. Eu sei que você está preocupada com a integridade da sua irmã. Eu sei que você sabe que a partir desse momento aqui, qualquer um pode arrastar ela pelos cabelos e começar a apedrejar. Eu sei, mas fica tranquilo, o pai está aqui. Não se preocupe com nada disso mais. Só tem uma coisa que é necessário e a Maria já fez. Ela se assentou, ela rompeu com os paradigmas e está aqui na minha frente. E isso não será tirado dela. Vagabundo nenhum põe a mão nela, porque eu estou aqui. A vida de Jesus, os ensinamentos de Jesus inspirou Maria a romper com aqueles dogmas, a ofender aquela lei machista e se assentar aos pés de Jesus. E Jesus chancelou a atitude dela dizendo, ninguém toca na garota, hein? Ela escolheu a boa parte e ninguém vai tirar. A gente precisa admitir, a Bíblia é um livro com teor machista. Todos os homens que escreveram um texto bíblico eram homens machistas. O Berloffa, o desconstruidão de 2023, ainda é um machista que precisa se desconstruir todos os dias. Imagina o apóstolo Paulo no Oriente Médio há 2000 anos atrás. Não estou passando pano para Paulo, nem para Pedro, nem para um autor bíblico. Eu estou dizendo que eles eram sim machistas. E eles eram formados dessa forma. E que era muito difícil, ou quase impossível, romper com isso. E é isso que faz Jesus ser tão fenomenal. Porque Jesus era um homem judeu, como qualquer outro, construído na mesma sociedade. E essa força de Jesus, de conseguir romper com essa lógica predominante machista, isso é incrível, é isso que faz Jesus ser Deus. Gente, subverter uma lógica não é nada fácil. Você vir de uma família machista, de uma família racista, de uma família homofóbica, em algum momento você conseguir subverter essa lógica, isso é muito difícil. E Jesus conseguiu fazer isso em todas as áreas da sociedade, da vida. E assim como nesse texto tem tudo isso que provavelmente você não sabia, tem vários outros textos que, se a gente entender os elementos, o texto ganha muito mais vida. Eu queria que você comentasse aqui qual texto, qual passagem, qual história, qual parábola você quer que eu traga aqui para o canal. Já vou pedir também para você se inscrever, deixar seu like e considerar a possibilidade de me apoiar lá no Apoia-se, me ajudar com o canal, e você ainda vai participar lá da Comuna do Berloffa, um grupo de WhatsApp comigo e todos os meus apoiadores. E eu já estou trazendo novidade técnica aqui, tá bom? Já vou trazer novidades no estúdio, já vou trazer melhorias no áudio. Tá vendo esse áudio aqui? É a última vez. No próximo vídeo a gente vai estar com um áudio top, graças à Comuna do Berloffa que tem me apoiado e graças a outras pessoas que são anjos na minha vida. Gostou do vídeo? Então já pega e já manda para alguém que vai gostar também. Deixe seu like, se inscreve, tá bom? Conheça a Igreja da Garagem, onde eu sou pastor. Conheça a Escola Brasileira de Teologia, uma escola de teologia onde eu dou aula. E siga o meu Instagram para conteúdos diários. Tamo junto, um beijão e viva o Jesus revolucionário, que sempre militou a causa das mulheres.